Como ler e interpretar esquemas eletrônicos de placas, fazer o teste a quente e, a partir do conhecimento da eletrônica, saber se aquele nível de tensão está chegando naquele ponto, não está, se está certo, se está errado, como o circuito funciona, tudo isso tendo como base a leitura e interpretação dos esquemas eletrônicos de placas. Como fazer isso partindo do absoluto zero? Este é o tema da nossa Masterclass de hoje, meus queridos amigos, alunos da nossa família. Eletrônica Fácil, salve, salve, que prazer imenso ter vocês aqui comigo. E vamos que vamos para cima. E para a gente poder falar sobre leitura e interpretação de esquema eletrônico, tudo isso e muito mais, responde para mim. O áudio está ok? Fala aí pro professor Rodolfo, o áudio tá ok? Responde aí. Estão me ouvindo bem, galera? Áudio ok? Responde aí, ô professor, áudio tá show de bola, tá top de linha. Depois, responde pro professor Rodolfo, como é que está a imagem? A imagem tá boa também? Comenta aí que vocês dando o sinal, mande um sinal, tá, hoje não tô legal. Mandando sinal, a gente começa aqui de forma show de bola para vocês, tá bom? Beleza? Vamos lá, um forte abraço, Éder. Como é que você tá, Éder? Tudo bem? Um forte abraço para o Galdino, para o Jacir, para o Paulo Correia. Todo mundo aí, Marcos Vinícius. E aí, Marcão, tudo bem com você, meu querido? Obrigado, Cássio. Vamos para cima, novo membro, Eletrônica Fácil. Vamos para cima, gente. Vamos lá, meus queridos? Bom, se tá tudo ok, então vamos para cima, né? Gente, vamos lá, então, para entender coisas importantes aqui. Vamos lá, ó. Vamos lá. Vamos para cima, tá? Ó, meus queridos, o fato é o seguinte. Nós vamos trabalhar com essa leitura de esquema eletrônico aqui. Esse é um esquema eletrônico da nossa fonte de alimentação ajustável aqui, tá? E muitas pessoas mesmo, sofrem demais e depois você fala para mim se você sofre com isso também, tá bom? Fala, professor Rodolfo, você tem dificuldade na hora de fazer a relação do que está acontecendo no esquema eletrônico do que acontece na nossa placa eletrônica? Você tem dificuldade de olhar para o esquema, olhar para a placa e realmente entender como cada bloco da placa eletrônica funciona com sucesso? Você tem essa dificuldade? Anota aí no campo de comentários para mim. Eu tenho essa dificuldade. Porque a partir disso, até o final dessa aula, nós vamos continuar a análise do esquema, energização com a nossa fonte de alimentação. Tá, ó. Então, mais uma vez, a gente vai trabalhar aqui com a alimentação usando a nossa fonte de alimentação da Rigol, DP932A. Perfeito? E aí vocês vão entender 100% do que está acontecendo nesse circuito maravilhoso. Por quê, pessoal? Porque você tendo base de eletrônica, você deve estar pensando assim, pô, professor Rodolfo, mas é um circuito simples. Se você tem dificuldade no simples, no circuito e na placa pequena, quem dirá na placa eletrônica grande quando você for analisar? Você vai analisar um módulo automotivo. Perfeito? Aí, quando você for analisar uma placa principal de Smart TV, a dificuldade vai ser muito maior. Então, a gente está trabalhando a base forte aqui para vocês, né? Vai analisar uma fonte chaveada, tá bom? Então, a gente está preparando a base de vocês nesse curso maravilhoso de leitura e interpretação de esquema, para que você não sofra quando a gente for para o curso avançado de leitura e interpretação de esquema eletrônico. Base forte não sofre na estrutura. Base fraca, a estrutura cai. Tá bom? Beleza? Um abraço para o Renatão, um abraço para o Fabrício. Beleza? Antes da gente começar, rapidinho, galera. Rapidinho. Ó, convite muito especial para vocês que ainda não estão participando da nossa semana.
da nossa Black Week Eletrônica Fácil, tá bom? Não esquece de clicar nos links aqui da descrição do vídeo e participar da Black Week Eletrônica Fácil. Na Black Week Eletrônica Fácil, você vai encontrar a partir do dia 24, né? Dia 24 de novembro, a gente vai fazer uma super live de oferta revelada para vocês, tá bom? Beleza? E vamos contar todos os descontos sensacionais do combo faixa preta, curso de eletrônica fácil, digital e Arduino, soldagem e soldagem e muito mais, tá? Beleza? Mas para você receber a melhor oferta e melhor condição da história eletrônica fácil, para você fazer os cursos de eletrônica fácil, é só você clicar nos links aqui da descrição do vídeo. Então vamos lá, ó. Clicando no link aqui da descrição do vídeo, aqui está, ó. Participe da Black Week Eletrônica Fácil, até 55% de desconto nos treinamentos de melhor condição do ano. Clicou aqui, puff, automaticamente já abre o site da Black Week e então você estará apto a ganhar a melhor condição da história eletrônica fácil na nossa Black Week. O link está aqui na descrição do vídeo e comentário fixado também. Todos os materiais que a gente for usar nesta aula aqui, nesta live, você vai conseguir baixar sendo membro Eletrônica Fácil, tá? Então, se você ainda não é um membro Eletrônica Fácil faixa branca, beleza? Você pode clicar aqui no botão Seja Membro e sendo um membro faixa branca, apoiando o nosso trabalho, vai ter lá uma dica de ouro que eu vou revelar todos os materiais, todos os conteúdos, tudo aquilo que for necessário para você obter, então, o conteúdo desta aula aqui de forma maravilhosa. Leitura de esquema eletrônico, datasheet e muito mais vai estar prontinho para os membros faixa branca, tá? Se você sentir de apoiar o nosso trabalho como foi Eletrônica Fácil, seja muito bem-vindo também. Membros faixa azul têm cursos também exclusivos para vocês, tá bom? Beleza? Sem mais delongas, agora é hora de conteúdo faixa preta. Vamos que vamos. Vamos para cima, tá? Meus queridos, na nossa Masterclass passada, tudo aquilo que está aqui com ponto verde, ó. Estão vendo aqui, ó? Olha lá, ó, ponto verde, ó. Tudo que está com ponto verde foi mapeado no nosso esquema eletrônico. Perfeito? Foi testado com o nosso multímetro e medida a tensão elétrica nos diversos pontos na nossa fonte de alimentação, tá? E aí, o que aconteceu, galera? A gente pegou a nossa fonte CC. Deixa eu plugar aqui a minha fonte CC. Pra galera dominar a parada aqui, ó. Na nossa última aula, então, o que a gente fez? A gente alimentou a placa eletrônica com a nossa fonte CC. Colocamos lá uma tensão de cerca de 12 volts, 15 volts, tá? Então, vou parametrizar aqui ó, a nossa fonte da Rigol. Vamos trabalhar aqui hoje com 15 volts, tá? Aqui tá 18, ó. Vamos trabalhar aqui com 15 volts. Aí. Beleza? E a gente vai alimentar o nosso circuito com 15. Vou apertar aqui o botão ON. Apertou o botão ON. Automaticamente, a nossa fonte de alimentação ali já demonstra que vai começar aqui a ter um funcionamento, né? Olha lá. Perfeito? E aí, com esses 15 volts, nesse momento da aula, a gente vai ter que ler e interpretar o esquema para saber exatamente como tudo está funcionando. Esse é o nosso grande objetivo. Tá bom? Beleza? Vamos lá, então, ó. Nós vamos começar aqui, ó. Nós vamos começar aqui relembrando um ponto importante que é a medição da tensão de entrada do nosso regulador de tensão, tá? A nossa fonte de alimentação ajustável é dividida em blocos muito simples e muito importantes, tá? O bloco número 1 é o bloco de alimentação alternada, perfeito? Onde a gente tem aqui o nosso querido e amado P0. Beleza, pessoal? Então, aqui no P0, ó, aqui no nosso querido P0, a gente deveria ter a alimentação alternada, vindo de um transformador, tá bom? Aqui a gente já está alimentando em contínuo, por quê? Porque esse contínuo, quando passa pela ponte retificadora, ele vai ser direcionado de forma contínua também, com polaridade certíssima para a entrada do regulador de tensão
tensão positiva, e para todos os pontos negativo e negativo também. A ponte retificadora, né, pessoal, para quem não sabe, ela é nada mais, nada menos do que um direcionador de sinal, tá? Então, o que você consegue com ela, tá? Entrar alternado, um sinal que fica alternando aqui positivo e negativo na entrada dela. Ela muda um sinal de polaridade alternada aqui na entrada dela para uma polaridade fixa. Positiva nesse ponto, negativa nesse ponto e fim de papo. Então, se você colocar algo alternado aqui, ela direciona para fixo. Positivo, polaridade fixa positiva aqui, negativa aqui. Se você entra com polaridade fixa, ele também direciona a polaridade fixa correta aqui, ó. Positivo aqui em cima, negativo aqui embaixo, tá? Então você pode fazer essa alimentação de tensão contínua na entrada da ponte também, que tá tudo bem. Sem problema, inclusive, para você fazer o teste a quente da placa, isso traz muito mais flexibilidade para vocês. Tá bom? Beleza? Então, nesse momento, a gente está colocando 15 volts aqui, ó. No P0 tem 15 volts. Isso quer dizer que do anodo do D3 para o anodo do D4, aqui, ó, tem 15 volts. Do catodo do D5 para o catodo do D6 também tem 15 volts. Certo? Beleza? Vamos fazer a medição aqui na prática. Ó, multímetro na escala de tensão contínua. Vamos lá, ó. Deixa eu só desconectar aqui a minha ponta negativa. Aí, vamos lá, ó. Então, ponta preta no anodo do D3. Ponta vermelha no anodo do D4, ó. 15 volts. Aí, se desse negativo, professor, se desse negativo, isso só quer dizer para mim que eu inverti as minhas pontas de medição do multímetro na hora de fazer o teste prático, tá? Beleza? Mesma coisa aqui, ó. Catodo do D5, catodo do D6, ó. Mesmo ponto. Olha lá, os 15 volts. Tanto faz, tá? Muito bem. Então, aí tá a nossa entrada de tensão. A saída de tensão, pessoal, está onde? Está aqui, ó. No catodo do D3, D4, positivo. Então, K e K, catodo positivo. Anodo e anodo do D5 e D6, a nossa referência de entrada da retificação com a polaridade negativa. Então, catodo D3, D4 positivo, anodo, D5, D6 negativo. O que a gente espera, pessoal, dessa medição? Tem que ter a tensão da entrada menos a queda de tensão da ponte de diodos. Certo? Cada vez que você passa uma corrente elétrica por uma ponte retificadora de diodos, você tem uma queda de tensão dos dois diodos, pelo menos, né, que conduzem por vez, de cerca de 1,4 volts. Então, qual que é a tensão que eu espero medir aqui na retificação de saída positiva e negativa da minha ponte retificadora? 15, que é a tensão de entrada, né, você já viu lá, né, ó, da nossa fonte, ó, 15 volts. Menos 1,4 vai dar cerca aí de 13,5, 13,6 volts, tá? Então, aqui, ó, ponta preta lá nos anodos do D5 e do D6, aqui, ó. Ponta vermelha nos catodos, ó. Olha lá, 13,5, estão vendo? Então, a gente tem essa tensão devido à queda de tensão dos diodos. Fechou, meus queridos? Beleza? Vamos que vamos. Vamos para cima. Muito obrigado, meu querido Éder Rocha, por ter se tornado membro Eletrônica Fácil. Obrigado, meu querido. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo apoio. Vamos que vamos, Éder. Vamos para cima, rumo à faixa preta, meu querido. Vamos lá. Analisando o esquema eletrônico, pessoal, o que você tem que entender agora, tá? Que essa tensão tem que chegar no pino 3 do LM317, que é o nosso regulador de tensão. Certo? Então a tensão sai. Todas as medições que a gente fez na aula passada. Estou fazendo aqui um resumo aqui para vocês, tá? Então a tensão sai da ponte retificadora, passa pelo capacitor C4, passa pelo C3, chega aqui no nosso regulador de tensão ajustável no pino número 3 dele, tá? Então, se eu fixar a ponta preta de medição no negativo e medir o potencial aqui no pino 3, tem que dar 13,5 volt, tá?
E agora tem um ponto muito legal que eu tenho que compartilhar aqui com vocês. Isso é muito importante, tá? Meus queridos, existe uma dúvida muito grande da nossa comunidade técnica em eletrônica da seguinte maneira: professor, mas qual negativo que eu uso? Aonde que eu coloco a ponta preta do meu multímetro na escala de tensão? É no negativo lá da ponte retificadora, no negativo do capacitor C3, do C4, do regulador de tensão, do circuito integrado que trabalha na placa eletrônica com eletrônica digital, é no conector de saída, onde que eu fixo a minha ponta preta negativa na hora de medir tensão? A resposta é a seguinte, pessoal. O ideal é quanto mais próximo do ponto que você está medindo a tensão, melhor. Então, você vai medir a tensão lá no regulador, aonde que é o ponto mais próximo e mais fácil? Ah, é no capacitor C3, no C4? Você pode fixar ali, tá tudo bem. Quanto mais próximo você mede do ponto, com as duas pontas do seu multímetro, maior tem de ser no decorrer do tempo a precisão que você vai ter do dado ali que você está enxergando no seu multímetro. Inclusive, com o osciloscópio funciona assim também. Quanto mais próximo a garrinha do seu osciloscópio para fazer análise gráfica, né, do sinal, lá no curso de eletrônica fácil tem mais de 40 aulas só sobre o osciloscópio, né? Mas quanto mais próximo você pega a garrinha de jacaré do osciloscópio, que eu não tenho a ponta aqui agora do osciloscópio, depois eu pego ali para vocês, tá? Quanto mais próximo você põe do ponto de medição, maior a precisão que você vai captar lá. Quando a gente está falando, inclusive, de milivolt, microvolt, tá? Fazendo análise de super, ultra, mega precisão, tá bom? Beleza? Então, quanto mais próximo, melhor. E quanto mais fácil for aquele ponto de medição, melhor. Porque, não adianta você pegar a ponta preta e tentar fixar num lugar que pode gerar um curto muito fácil. Então, trabalha no mais fácil e no mais perto do componente que você vai medir. Simples assim, tá? No nosso caso aqui, ó. Vamos lá, meus queridos. Ó, o nosso negativo da ponte retificadora recebeu o símbolo de GND, correto? Ó, tá aqui o símbolo. Ó. Esse símbolo aqui também está ligado nesse capacitor, também está ligado nesse capacitor, no potenciômetro, nesse capacitor, e lá no conector de saída P1, tá vendo aqui, ó? Ó. Tá? Esse negativo também tem lá no pino 7 do 4069. Esse mesmo negativo tem no catodo aqui do LED, ó. No catodo do LED. Aqui no emissor do transistor. No catodo desse outro LED aqui também, tá? Então, em qualquer um desses negativos aqui, como eles estão todos interligados e nessa placa só tem um negativo, você pode tocar ponta preta em qualquer um desses, seguindo a regra do mais perto possível, mais fácil possível, para não gerar acidente na medição, não gerar curto acidental na medição. Tá? Não queime componentes se você estiver inseguro. Às vezes você vai tocar lá, acaba encostando um terminal no outro, gera um curto, você pode queimar o componente eletrônico. Tá? Beleza? Tranquilo? Se você, inclusive, estiver inseguro na hora de tocar na placa, deixa eu mudar aqui para a câmera aqui da placa eletrônica. Ó. Muitas das vezes você vai tocar aqui no componente, né? Vai tocar na placa eletrônica, e você também vai se sentir inseguro. Fala aí, professor, tá muito fácil de ter um curto aqui. Tô com medo de tocar a ponta preta aqui, juntar as coisas, tá? E acabar queimando a placa, queimando componentes. Gente, se porventura estiver passando por uma situação dessa, o que eu recomendo aqui para vocês, tá? O que eu recomendo para vocês? Pessoal, trabalha na simplicidade. Vê a trilha que está chegando naquele ponto lá, na sua placa, percorre a trilha e um ponto que tiver acessível, dá uma raspadinha, solta um fiozinho, ou mede direto na trilha da placa, também tá tudo bem. Depois você refaz a máscara dos componentes, máscara da placa eletrônica também tá tudo bem. O que não pode é você queimar a placa do seu cliente. Medir de forma alternativa na trilha, só dar um fiozinho. Gente, fica tranquilo. Tá bom? Beleza? Vamos lá. A partir disso, então, aqui na nossa placa eletrônica, o que é muito importante? Deixa eu só dar um foco aqui.
Dá um foco aqui para vocês. Aí. Ó, tem um ponto muito fácil de conectar o negativo, que é no conector P1, pessoal, que é nesse conector aqui, ó. Então, nessa via aqui, é o negativo da nossa placa. Então, se eu pegar aqui, ó, e fixar a ponta preta do meu multímetro aqui, ó, aqui no conector, ó, automaticamente a referência negativa nele está plugada já. Então fica mais fácil, só vou mexendo exatamente na ponta vermelha, na ponta positiva, tá? Então onde que a gente vai tocar a ponta vermelha agora? Nós vamos tocar a ponta vermelha aqui no pino 3, ó, do regulador, tá bom? Beleza? Tranquilo? Vamos lá então, ó. Cadê o nosso regulador? O regulador tá aqui, ó. O regulador tá aqui. Se você olha de frente pro regulador, deixa eu tentar virar aqui. Ó. Se você olha de frente pro regulador, olhou de frente o regulador, código está marcado aqui. Da esquerda para a direita, você tem pino 1, pino 2 e pino 3. Pino 1 da esquerda, pino 2 do meio, pino 3 da direita. O pino de tensão de entrada é o pino número 3, que é o pino da direita. Então, eu tenho que tocar aqui, ó. Aqui no pino 3, ó, para ter a medição da tensão de entrada do nosso regulador. Perfeito? Deixa eu tentar trazer um multímetro aqui, ó. Ver se consigo mostrar a medição aqui ao mesmo tempo aqui para vocês, ó. Olha lá. Vamos lá tocar lá no pino 3, então? Olha lá. Quanto que deu, gente? 13,5 volt. Perfeito. Então quer dizer que a tensão está entrando bonitinho no nosso querido regulador de tensão ajustável LM317, tá? Beleza? No LM317, o pino 3, que é esse aqui, é a tensão de entrada, o do meio é o ajuste, e o pino número 1, que está aqui, é a tensão de saída. Ó. Medindo aqui a tensão de saída nesse momento, a gente tem 6,84 volts. Olha lá que bacana. Então, aqui o pino 1 do regulador é o pino de tensão de saída, 6,84 volts. Se eu encostar no dissipador de calor aqui, ó. Olha lá. Aliás, aqui, opa, deixa eu só... Eu inverti aqui, pessoal. O pino 2, que é o do meio, é a tensão de saída, tá? Ó. Pino 2 aqui, que é o do meio, a tensão de saída, tá? Então, pino 2, tensão de saída. Pino 1, tensão de ajuste. Pino 3, tensão de entrada, tá? O pino do meio, então, sendo tensão de saída, ó, que estou medindo aqui para vocês, está sendo 8,11 volts, tá? O nosso dissipador de calor do regulador de tensão, LM317, ele está conectado no terminal de tensão de saída. Então, por isso, se eu deixar a ponta de prova aqui, ó, ele vai medir para mim a tensão de saída. Nesse caso, 8,10 volts, tá? Pessoal, ponto muito importante quando a gente fala de regulador de tensão. E aí eu vou agora voltar aqui para mim para poder fazer essa explicação para vocês, tá? Desculpa que eu tô meio gripado aqui, tá? Mas estou fazendo essa aula com muito amor aqui para vocês. Meus queridos, olha aqui para o Rodolfo. Gente, quando a gente trabalha com regulador de tensão step down, o que é um regulador de tensão step down? Regulador de tensão step down é aquele regulador de tensão que entra uma tensão no pino de entrada e a tensão no pino de saída do regulador, seja um regulador linear, seja um regulador chaveado, né, um conversor buck, um conversor step down, beleza? Que vai ter uma tensão menor na saída, conversor chaveado, né? Não tem milagre. Não tem como a mesma tensão de entrada conseguir chegar exatamente lá na saída. Então, ela está entrando, por exemplo, 13,5 volt no regulador de tensão. Qual que é a possibilidade de sair 13,5, 14, 15 nesse regulador de tensão step down? No regulador de tensão, de diminuição de tensão. Qual que é a probabilidade? Não existe. Isso não existe. Não dá. Beleza? A não ser que esse circuito fosse um conversor que a gente chama de boost. Conversor CCCC, boost. Conversor CCCC, step up. Aí a topologia do circuito está preparada para elevar a tensão. Mas não é o nosso caso. No regulador de tensão LM317, ele vai diminuir a tensão. Então a tensão da entrada
não conseguirá ir direto para a saída e nem ser elevada, ela só vai ser diminuída. Então não tenha falsa crença, tá? Não tenha falsa crença. Por que que o professor Rodolfo está falando isso aqui para vocês, ó? Quando você digita no seu Google isso aqui, ó, e aí você pode ser iludido pelo datasheet, tá? Ó. Quando você vai no seu Google e digita LM317 e escreve datasheet, você vem embaixo aqui o datasheet da Texas Instruments. Ó, você vem aqui, ó, e vem aqui em Features, né? Características. Opa, professor Rodolfo, esse regulador aí vai trabalhar de 1.25 até 37 volts. Pô, então tô no céu. Eu vou entrar uma tensão na entrada dele e ele vai conseguir ajustar a tensão para mim na saída de forma mágica de 1.25 até 37 volts. Então, o que eu vou fazer? Eu vou alimentar com 5 volts na entrada dele, 12 volts, 15 volts na entrada dele, e ele vai conseguir ajustar para mim até 37 volts. Por quê? Porque o datasheet está falando que ele ajusta até 37. Pelo amor de Deus, pessoal, alunos do curso de leitura e interpretação de esquema eletrônico, e análise datasheet e análise prática também. Não sejam iludidos, pessoal. Se ele é um conversor step down, um conversor que vai diminuir a tensão, ele não vai conseguir colocar mais tensão na saída do que na entrada. Não tem como ele fazer isso. Então, se você está entrando com 15, o máximo que vai sair é 15 menos perdas. Se você entrar com 10 volts, o máximo que vai sair é 10 menos perdas. Se você entrar com 37, vai sair 37 menos perdas. Porque todo regulador de tensão, para ele funcionar, ele tem perdas, ele tem quedas internas de tensão. Tem perdas por efeito Joule, por aquecimento. Perfeito? Porque não tem milagre, não existe regulador de tensão perfeito, regulador de tensão ideal, tá? Beleza? Então tire da sua mente, por favor, que você vai conseguir entrar com qualquer tensão na entrada e vai sair mais tensão na saída do que na entrada. Arranca isso fora da sua mente, tá? Agora que eu já tirei essa desilusão da sua mente, ó, a gente vai medir agora para você poder entender isso aí. Certo? Vamos lá, ó. Vou desligar a fonte aqui primeiro, ó. Desliguei a fonte nesse momento. Escala de 20 volts. Você está vendo essa tensão aí porque os capacitores estão descarregando, né? Vou ligar a fonte aqui de novo. Olha lá. Tá saindo quanto de tensão, pessoal? 8.10. Não é isso, gente? 8.10, tá? Vamos mexer agora no potenciômetro para regular a tensão. Ó, diminuindo a tensão. Muito bem. O mínimo aqui dando cerca de 1.4 volts. Beleza? Vamos subir a tensão agora. Ó. Qual que é a tensão máxima esperada aqui, pessoal? Qual que é a tensão de entrada máxima? 13,5. Então vai sair no máximo 13,5, mas não chega a 13,5 por causa das perdas internas do regulador, tá? Ó. Ó. Já girei meu potenciômetro no máximo. Quanto que saiu no máximo lá, pessoal? Nesse caso, fala para o professor Rodolfo. Quanto que é o máximo que saiu? Vout, anota aí no campo de comentários. Vout max é igual a 12 volts. Então, olha que bacana. O que você aprendeu? Que a gente tinha um Vin, tensão de entrada de 15 volts. Depois a gente tem um V DC, depois da ponte retificadora, de 13,5. Entrada 15. Ponte retificadora 13,5. E tensão de saída máxima de 12 volts, tá bom?
Tá claro isso para vocês, pessoal? Já deixa a hashtag aula top, então, para mim, hein? No campo de comentários, no chat ao vivo, para saber que você está aprendendo, evoluindo e crescendo com o professor Rodolfo, tá? Hashtag aula top. Muito bem, vamos lá. Agora, pessoal, o que você tem que entender, então? Ó, se está entrando 13,5 e está saindo 12, existe uma coisa no regulador chamado Dropout Voltage. Dropout Voltage. O que é o Dropout Voltage? É a queda de tensão no regulador LM317. Faz um cálculo básico com o professor Rodolfo. Se o Vin é igual a 13,5 e o Vout max é igual a 12. Qual que é a tensão de V-drop? Fala, professor Rodolfo. Quanto de queda de tensão vai ter no regulador de tensão? Fala, professor Rodolfo. Fala pro professor, quanto que vai ter de dropout voltage? 13,5 menos 12, que é igual a 1,5. Então, a gente está tendo uma queda de tensão no regulador de tensão de 1,5 volt. Professor, mas como é que você prova isso para mim? Ó, eu provo para você medindo entre o pino 1, aliás, entre o pino 3 do nosso regulador de tensão até o pino 2. Pino 3, tensão de entrada. Pino 2, tensão de saída. Tá bom? Vamos fazer essa medição na prática? Então, eu vou posicionar a ponta vermelha no pino 3, ponta preta no pino 2. Vamos lá? Ó. Ponta preta, ponta vermelha no pino 3, ponta preta no pino 2. Ou eu posso colocar a ponta preta aqui, né? Que é a pino de tensão de saída, né? Vamos lá? Olha lá. Quanto que deu o V-drop, pessoal, na prática? 1,53 volts, tá? Beleza, meus queridos? Então está marcado aqui, ó. Apertei o hold aqui para salvar a medição pra gente, tá bom? Então, V-drop prático igual 1,53 volts. Fechou, meus queridos? 1,5, 1,53. Entendido isso? Belezinha? Alguma dúvida? Vamos que vamos. Vamos pra cima. Deixa eu voltar aqui, professor Rodolfo. Ai. Muito bem, meus queridos. Então agora você já sabe que a tensão de saída do nosso tema nunca será mais a tensão de entrada. Então, quando você vai projetar uma placa ou você vai analisar as tensões que estão numa placa, o que você tem que entender? Qual que é a relação da tensão de entrada com relação ao que está acontecendo na tensão de saída, tá? Os limites de operação. O quanto que vai ter esse drop de tensão, tá? E o nosso regulador de tensão, LM317, então tem esse drop aí de cerca de 1,5 volt. Beleza? Mas aí a pergunta é a seguinte, né?
Será que o dropout voltage, será que a queda de tensão do regulador é fixa? Será que ele tem uma queda fixa? Será que é 1,5 volt em todos os casos de tensão de saída? Por que você deve analisar isso aí, tá? Porque o nosso circuito aqui, ele vai ser submetido a diversas variações de tensão na entrada para obter a tensão de saída, tá? Beleza? Então, por exemplo, para 13,5 saiu 12. E a gente viu que a queda foi de 1,5. Mas e se eu entrar com uma tensão de 20 volts na entrada? Será que vai ser então 20 volts menos 1,5 dando 18,5? Será que essa é uma grande verdade? O que a gente vai fazer agora então? Ó, o nosso capacitor aqui da entrada suporta os 20 volts, tá, pessoal? Então a gente vai colocar os 20, tá? Ele é até 25 volts. Tá bom? Beleza? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer o seguinte, ó. Como o capacitor de entrada suporta até 25, eu vou colocar os 20 para poder fazer o teste aqui para vocês. Tá bom? Senão a gente não poderia fazer esse teste. Isso é muito importante, tá? Um outro ponto importante aqui também é o seguinte, ó. Vamos lá. Esses 20 volts vai estar por todos esses pontos aqui, ó. Então, todo mundo aqui tem que suportar 20. Esse capacitor suporta, esse suporta, aqui suporta também, bonitinho, até 37, né? 37 aqui para sair. Até mais tensão na entrada para sair 37 na saída, então tá tudo bem. Então, vamos lá. Deixa eu plugar aqui para minha fonte ajustável. Ó, vamos lá? Então, vou clicar aqui, ó. Vou desligar a fonte primeiro. Vamos colocar 20 volts. Eu vou fazer o seguinte, vou colocar 21,5, tá? 21,5, 21,5. Por que 21,5? Até para vocês aí tá aparecendo em branco, né? Mas é por causa do ângulo da câmera, tá? Porque daí 21,5, na perda da ponte retificadora, vai sair os 20 que a gente espera, tá bom? Beleza? Se explodir algo aqui, a gente se cuida. Tá bom? Olha só que interessante, hein? Eu acho que esses 21,5 aqui, ó, esses 21,5 volt foram uma tensão muito alta. Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês algo bacana, tá? Ó, aqui, ó, essa tensão aqui pode ser que ela tenha se dissipado na placa e algum componente tenha queimado. Nesse simples teste que eu fiz aqui com vocês, tá? Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Ó, vocês estão vendo ali, pessoal, que ativou a proteção? Ativou a proteção da fonte, ó. Ó, aqui a corrente máxima da fonte tá parametrizado para 100 mA, tá vendo aqui, ó? Para 100 mA. E eu coloquei o 21,5 volt na entrada, 100 mA no máximo na saída. Tá vendo que ele fixou em 100 aqui, ó, e arriou a tensão? Então isso aqui pode indicar para nós que algum componente entrou em fuga só por esse aumento dessa tensão. Pode ser que tenha algum componente, então, nessa malha de alimentação que fala, não, suporta até tanto de tensão. E ele não exatamente suporte, e esse aumento de tensão pode ter feito ele ter alguma avaria interna de funcionamento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir aqui, ó, vou desligar, vou voltar para 12 aqui, ó, para ver o que vai acontecer, ó. Ó, voltei para 12. E vou energizar de novo. Tá vendo que manteve aqui em 0,1, gente? Ó. Tá vendo que manteve aqui em 0,1, ó? Entrei com 12 volt. E aí agora ele
limitou a corrente em 100 mA. Olha só que sensacional. Eu já vou explicar para vocês o porquê que eu fiz isso aqui, tá? E que muitos alunos cometem. Isso aqui também é muito importante, ó. Vou diminuir a tensão de entrada, vou colocar aqui, ó, 3 volts para vocês entenderem. E vou ligar. Ó, 3 volts, beleza. Vamos subir a tensão aqui para 5 volts. Ó lá. Vamos subir agora aqui para 10 volts. E vou ligar. Tá vendo, pessoal, que ele crava aqui, ó, ele limita a corrente da fonte em 100 mA e arria a tensão para fazer a proteção do sistema, tá? Eu vou fazer um teste rapidinho aqui, ó. Vou colocar aqui em 0,2 A para vocês verem o que acontece, tá? Ó. 10 volts, 200 mili. Ele crava, ele tá fixando em 200 mili, tá vendo aqui, ó? Ó. E tá arriando a tensão. Vou subir para 300 mili para vocês verem o que vai acontecer. E vocês vão entender por que o professor Rodolfo fez isso aqui, tá? Olha lá, ó. A nossa fonte está limitando a corrente de 300 mili. Por quê? Porque, com certeza, com o componente que pode ter queimado na nossa placa eletrônica, o consumo seria muito maior. É por isso que ela está limitando em 300 mili. Pode ser que algum componente tenha entrado em curto ou entrado em fuga, tá? Vamos subir para 400 mili aqui para vocês entenderem. Ó. Olha lá, gente. Se a placa tivesse ok, se nenhum componente tivesse queimado na nossa placa, o que iria acontecer aqui nesse momento? Se eu parametrizei para 10 volts, ia ter que estar marcado 10 volts aqui. Mas não, a fonte está limitando os 400 mili e está arriando a tensão para poder fazer esse controle mostrando que tem alguma coisa errada na nossa placa. Vou desligar o meu multímetro aqui, tá? Vou trocar aqui a tensão para 20 volts para vocês entenderem, ó. Liguei. Tá vendo que a fonte, ela arria a tensão e mantém a corrente. Porque tem alguma coisa queimada na placa. E aí, olha só que bacana, né? Vocês vão entender porque o professor Lu fez esse teste aqui. Para vocês aprenderem, evoluírem e crescerem comigo, ó. Vocês lembram que tinham os LEDs que estavam piscando bonitinho? Verde, né? O amarelo estava piscando aqui, os LEDs estavam acendendo. Os LEDs pararam totalmente de piscar aqui, estão vendo? Ó. Ó. Tá vendo aqui? Se os LEDs pararam de piscar, o que isso aqui indica para nós, meus queridos? Que quem está controlando os LEDs pode ter apresentado falha, pode ter apresentado defeito, pode ter queimado. Quem que controla, gente? Quem que controla esses LEDs aqui, ó? É o circuito integrado, né? O nosso 4069, né? Perfeito? Então, se você abre o esquema eletrônico aqui, ó, o que acontece, ó? Todos os LEDs são controlados, a não ser o azul, né? Por isso que o azul tá aceso ainda, tá? Todos os LEDs são controlados pelo 4069. Se o LED amarelo nem pisca, se nem o verde e vermelho dá sinal de vida aqui, isso quer dizer o quê? Que o 4069 pode ter queimado. Certo? E agora o professor Rodolfo vai fazer um teste prático aqui com vocês para poder elucidar isso aqui para vocês, tá bom? Para isso, deixa eu fazer esse teste aqui primeiro. Eu vou desligar a fonte, tá? Vou desligar a fonte aqui. E eu vou fazer um teste entre VCC e GND do nosso 4069 para vocês entenderem o que eu provoquei aqui na prática, tá? Vamos lá, ó. Então eu vou digitar aqui 4069 datasheet.
Vamos compartilhar aqui com vocês, ó. Olha lá. 4069, X-Inverter, belezinha. Bonitinho. E aí que acontecem os riscos dos testes a quente, tá, pessoal? Que é muito importante vocês dominarem, tá? Olha só que interessante, tá, pessoal? Aqui no datasheet do 4069, qual que é o pino de alimentação positiva dele, pessoal? Pino 14. Qual que é o pino de alimentação negativa? Pino 7. Então aqui a gente tem alimentação positiva 14 e negativa 7. É o que alimenta todas as portas lógicas inversoras dentro do nosso CI, tá? Vindo aqui no datasheet, ele vai mostrar para nós os limites de tensão de alimentação, tá? E aí o nosso querido 4069 está falando aqui, ó, que o VDD dele, né, o supply voltage dele, máximo vai de 3 a 20 volts, pessoal. De 3 a 20. O que o professor Rodolfo fez? Vocês lembram ou não? O que o professor Rodolfo fez? Parametrizou a fonte aqui com quanto? 21,5, não foi? É claro, né? Esses 21,5 tinha perda da ponte retificadora, né? Tá? Aí ia baixar para cerca de 20. E esses 20 vão alimentar depois, na saída do regulador, o 4069. O que pode ter acontecido? Essa tensão chegou no limite de operação do 4069 e pode ter queimado a estrutura interna de VCC GND, distribuição de corrente elétrica, a questão semicondutora, né? A estrutura semicondutora do nosso CI pode ter queimado, tá? Pelo limite que a gente chegou de tensão. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Ó, vou pegar aqui o meu multímetro, vou colocar aqui na escala de diodo, tá? Vou colocar aqui na escala de diodo, vou encostar uma ponta na outra. Vou encostar a ponta vermelha no pino 14, que aqui está, ó, pino 14. E a ponta preta eu vou colocar no pino 7, que é aqui, ó. Olha lá, meus queridos. Tá vendo que apresentou uma resistência baixíssima, pessoal? Aqui está na escala de BIP, né? Vou mudar aqui para a escala de diodo, ó. Positivo no 14 e negativo no 7, ó. Aí, agora dá para vocês enxergarem. Olha lá, ó. Olha lá o que aconteceu, pessoal. Desliguei a fonte para fazer o teste aqui para vocês, tá? O que está acontecendo aqui, meus queridos? Entre o positivo e o negativo do CI, ó. Olha lá, ó. Está apresentando a escala de diodo 0 volt, ó. 0.047 volts. Estão enxergando? Isso quer dizer que a chance desse CI ter entrado em curto é muito grande, né? Entrada em curto ou em fuga, né? Vamos colocar na escala de... Vou colocar na escala de continuidade aqui de novo, ó. Que está apresentando uma resistência aqui de cerca de 27, né? 27 ohms. Se realmente a resistência de 27 ohms for dele, olha lá. Ele entrou em fuga. Curto perfeito seria 0 ohms, né, pessoal? Ó, olha lá. Beleza? Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou fazer um teste aqui com vocês, para vocês entenderem um pouquinho do spray congelante. Tá bom? Responde para o professor Rodolfo aí. Quem já usou o spray congelante? Responde aí para o professor Rodolfo enquanto o professor Rodolfo pega o spray congelante aqui. Quem aí já usou o spray congelante? Escreve eu aí no campo de comentários. E vamos para cima. Aí, tudo bem. Escreve eu. Eu já usei, professor.
Eu já usei o congelante, escreve aí. Escreve aí, ô professor, eu já usei. Enquanto isso eu vou pegando aqui, ó. O nosso queridíssimo spray congelante. Ó, o Ricardo falou que nunca usou. O Galdino falou que comprou, mas não usou ainda. Então eu vou tirar meu multímetro aqui de área agora. E eu vou mostrar para vocês a aplicação prática do spray congelante, tá, pessoal? Deixa eu encaixar o áudio aqui de novo. E aí vocês vão ver a aplicação prática do spray congelante. Vamos lá então, ó. Meus queridos, se você ainda não usou spray congelante, é esse cara aqui, ó. Esse aqui é o congelante Pro da Implastec, tá? Isso aqui tem na loja eletronicafácil.com.br. Depois eu mostro aqui para vocês encontrar na nossa loja, se vocês quiserem comprar também, tá bom? Beleza, meus queridos? Ó, congelante Pro da Implastec, beleza? Ele vem com esse acessório aqui, ó, que você pluga, né, o caninho, e aí você pode aplicar de longe, tá? Uns 10 centímetros de distância, tá? Pode aplicar sem problema nenhum, tá bom? Ó, então o que o professor Rodolfo vai fazer? Eu vou aplicar o congelante, vou dar uma sopradinha, que daí ele ativa para fazer a película congelada por cima. Quando a gente energizar a placa, o ponto em aquecimento, ele derrete o congelante, faz a manchinha e mostra o ponto que está em curto na placa. Ah, professor Rodolfo, isso é bruxaria. Isso aí que você está falando é bruxaria, isso aí não vai funcionar, não. Vamos lá? Ó, deixa eu aplicar aqui o congelante aqui para vocês. A fonte aqui está desligada, tá, pessoal? Vamos lá, ó. É muito importante, pessoal, o seguinte, tá? Ah, vou aplicar o congelante aqui nos diodos aqui. Isso não faz sentido, tá? Porque o que pode ter feito queimar o CI é a tensão que está sobre ele. A tensão vai lá na saída do regulador para frente. Então, vou aplicar nesse bloco aqui só, tá? Ó. Vou ligar a nossa fonte. Olha lá o que acontece com o CI, pessoal, tá vendo? Olha lá. Olha lá. Então, o CI, por ter entrado em fuga, quando ele recebe a tensão de saída do regulador, ele esquenta, tá vendo? Olha lá. Olha lá que bacana. Vou desligar a fonte. Desliguei a fonte, vou aplicar de novo e vocês vão ver que já vai derreter, ó. 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 Vou ligar aqui de novo. Conseguiram enxergar, pessoal? O ponto em aquecimento derretendo o spray congelante? Olha lá. Ficou claro para vocês? Escreve hashtag ficou claro aí pro professor Rodolfo, tá? Olha lá. Beleza, meus queridos? Então, quando você vai fazer o teste a quente, na placa eletrônica, pessoal, você tem que ficar ligado não só na máxima tensão de entrada da malha, mas na máxima tensão de saída que vai sair do regulador e quem está sendo alimentado pelo regulador. Porque você pode variar, pode ter uma flexibilidade muito grande de tensão na entrada, na malha de entrada. Mas na saída, a flexibilidade não pode ser grande e você colocando uma tensão muito maior na entrada, como a saída é regulada, vai a tensão aumentar também,
você pode fritar e pode queimar os dispositivos que estão na saída da sua placa eletrônica. Perfeito? Então, você não pode se basear... Ah, o regulador trabalha com até 37 volts. Então, eu vou colocar um transformador aqui na entrada da minha fonte de 30 volts, de 24 volts. Tá, tudo bem. Sem problema nenhum, porque ele vai converter até 37, ele aguenta mesmo. Mas e quem está depois dele? E a parte digital? E os circuitos integrados que estão depois dele? Você não pensou nisso, tá? Beleza? Então, aqui eu decidi fazer esse teste prático e queimar o CI para vocês entenderem que, se você não se preocupar com a tensão de entrada no teste a quente, não só olhar a malha de entrada do regulador como a saída também, você pode vir a queimar componentes eletrônicos se você não dominar os testes a quente das placas. E aí você tem que olhar a datasheet, tem que analisar esquema eletrônico, tem que ver quem que está sendo alimentado por aquele regulador de tensão, para daí você estipular o máximo de tensão que você pode operar na sua fonte para poder fazer o teste a quente na sua placa de forma show de bola, tá? Se eu aplicar o congelante aqui, ó, olha lá, ó. Vocês viram? Ó, vou desligar aqui, ó. Tá tão quente que ele nem congela mais, ó. Olha lá. Com a placa desligada, ele forma uma manchinha. Ó. Tá vendo? E aí a gente provou na prática para vocês que essa habilidade de você saber ajustar a tensão corretamente para poder fazer o teste quente da placa é crucial para você não queimar a placa de quem? Não a sua placa. A sua placa você está aprendendo. Mas e a placa do seu cliente? Como é que fica, né, pessoal? Tá bom? Beleza? E aí está a confirmação que esse cara é a nossa massa podre eletrônica. Foi ele que queimou, tá? Olha lá. Então a nossa fonte está aqui com 20 volts, ó. 0,4 ampere, ela está fixando em 0,4 para poder limitar esse curto que está lá na saída, essa corrente máxima que está sendo consumida lá na saída, tá? Beleza? Se a gente tirar o problema, naturalmente a tensão volta para 20 e a corrente vai ficar só de consumo e não a corrente máxima possível, tá? Então o que eu vou fazer? Vou desligar a minha fonte aqui agora. Ó. Desligar a minha fonte. Vou voltar aqui, ó. E nesse momento nós vamos remover o nosso circuito integrado. Porque a suspeita é sempre com o teste na placa. Mas a certeza é com o componente aonde, pessoal? Fora da placa, tá? E é por isso que existe essa base de terminais aqui, tá, pessoal? Ó. Porque é graças a essa base de terminais que você consegue colocar o CI sobre ela. E tendo o CI sobre ela, você pode trocar ele facilmente, ó. Tá bom? Olha lá. Agora seria o que agora aqui, pessoal? Só colocar outro no lugar e tá tudo bem, tá? Congelante não é condutivo. Você pode pegar um cotonete, pode passar um cotonete aqui para secar, tá? Vou tirar aqui a minha fonte aqui. Eu vou pegar aqui o protoboard para poder fazer o teste aqui com vocês. Tá bom? Inclusive, se você ainda não tem protoboard, você vai entender o porquê que é importante o protoboard agora na prática, tá? Ó. Protoboard, nossa matriz de contato para poder fazer o teste. Vou colocar aqui no foco automático. Vamos lá. Foco automático. Vamos focar aqui no protoboard. Aí. Aí. Beleza. Vamos trazer o nosso multímetro aqui de volta. Vamos lá. Multímetro na mão. O teste, a suspeita do defeito é na placa. A confirmação do defeito é com teste fora da placa. Então, eu vou pegar o meu CI, que a gente suspeita que está queimado, e vou colocar aqui no meu protoboard. Cananetinha, metade dos terminais para um lado, metade para o outro. Aí. Deixa
Deixa eu voltar aqui o microfone para o áudio ficar melhor. Aí. Multímetro na escala de diodo. O que você faz para confirmar o curto ou a fuga? Ponta vermelha, pino 14, ó, que tá aqui, ó. Ponta preta lá no pino 7, ó. Olha lá. 0 volt, tá vendo, pessoal? 0.048 volt. Certo? Se você for pegar qualquer outro CI, por exemplo, aqui eu tenho outro CI, ó. 7432, uma porta ou. Se você medir aqui, ó, entre o pino 14 e o 7, não pode dar 0 volt. Tá bom? Porque a estrutura interna semicondutora do CI, entre o VCC e o GND, gera uma altíssima impedância, uma altíssima resistência, tá? Então ele não pode estar em fuga. Ó, olha lá. Medindo o outro aqui para vocês. Vou medir o outro aqui. Olha lá. Beleza? E aí, nesse CI 4069, olha lá o que aconteceu. Baixíssima resistência, que está gerando a queda de tensão de 0 volt aí. Olha lá. Vamos na escala de resistência agora, ó. Vamos colocar na continuidade aqui mesmo. Olha lá. Ó. 28 ohms, ó. 28 ohms nesse, e nesse aqui tem continuidade entre o 14 e o 7? Não, não pode. Entre o positivo e o negativo não pode. E aqui? Entre o 14 e o 7? Ó. Também não. E aqui entre o 14 e o 7? Também não. E aqui tem. Então esse componente foi pro beleléu. CI queimado com sucesso conforme a gente queria, tá? Beleza, meus queridos? Então agora esse CI virou a massa podre eletrônica da nossa placa. Ele queimou. E ele queimando fez com que a proteção do regulador fosse ativada e automaticamente arriou-se a tensão, né? O que a gente vai fazer agora? Nós vamos ligar aqui, ó. Vou voltar aqui para foco automático. Colocar o multímetro do lado aqui, ó. E nós vamos ligar sem o CI agora para ver se tudo voltou ao normal. Se é só colocar outro que vai voltar a funcionar de boa. Vamos lá, ó. Inclusive eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou tentar voltar o CI queimado. Só vou fazer um teste aqui com vocês. Vou energizar aqui a fonte, ó. Olha lá que beleza. Voltou a ficar 20 volts bonitinho com consumo de 19 mA. Tá vendo, gente? Olha lá. E o LEDzinho azul, perfeito. Show de bola e top de linha, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou voltar o CI só para a gente fazer as medições para vocês entenderem o que aconteceu, tá? Vamos lá. Deixa eu desligar a fonte aqui. Voltando o CI aqui. Voltando a massa podre eletrônica na placa. Aí, voltei. Liguei. Olha lá o que aconteceu. Arriou a tensão. Limitou a corrente na máxima de curto, né, de proteção da nossa fonte, 400 mA, tá? Beleza? Vamos medir as tensões, ó. Se tá saindo lá no máximo porque a fonte protegeu 7.33, quanto que vai entrar de tensão na ponte retificadora nesse momento? De tensão 7.33, né? Ó. Ó lá. Então, foi limitada a tensão em 7.3 pela fonte, por causa da proteção dela, tá? 7.33. Negativa é aqui. Tensão de entrada, lá no pino 3 do regulador. 5,5, porque perde, né, 1,5 na ponte retificadora. E a tensão de saída em 3 volts. Ó. Perfeito, meus queridos? Tranquilo? Agora nós vamos retirar a massa podre eletrônica. Vamos tirar o CI.
E vamos religar a fonte. Religou. Opa, 20 volts, bonitinho. Vamos lá. Ponta preta na nossa referência. Vamos medir a tensão de entrada aqui da ponte retificadora de novo, né? 20 volts. Tensão de saída da ponte. 18,5, né? Perdeu 1,5. Tensão de saída do regulador. 17 volts. Então entrou nele cerca de 18,5 e saiu 17. Tá perdendo 1,5, né? Olha lá. 1,5 volt perdeu, tá? Beleza, meus queridos? Então retiramos a maçã podre eletrônica. Perfeito? Uma pergunta, pessoal. A aula tá top ou não? Escreve aí, aula top. Para o professor Rodolfo entender que vocês estão aprendendo, evoluindo e crescendo de forma maravilhosa, tá? Quero só ver quem que vai escrever aí. Quem escrever aula top vai ter 20 anos de sorte na vida. Ai, vamos lá. Bom demais. Bom demais. Aí. Aula top, aula top. Bom demais, Godofredo. Valeu, meu querido. Vamos que vamos. Vamos para cima, tá? E com isso, pessoal, a gente conclui, né, essa etapa do nosso curso, que era mostrar, então, para vocês o quão perigoso é você analisar, o quão perigoso é você fazer um teste a quente na placa eletrônica pensando só na tensão de entrada que está numa malha e não pensando na tensão de saída. Não quer dizer que a tensão de entrada de uma malha de regulação permite uma flexibilidade muito grande, que você pode chegar no máximo dela, porque isso pode impactar diretamente na saída dessa malha, desse sistema de regulação de tensão. É claro que se o regulador de tensão for um regulador chaveado, um conversor DC-DC, que ele, por mais que você varie a tensão de entrada, ele fica a mesma tensão na saída, também está tudo bem. Agora, se for um regulador de tensão ajustável, mudou proporcionalmente na entrada, ele pode mudar proporcionalmente na saída. E quem está na saída pode receber essa supertensão e recebendo a supertensão ele pode queimar. E foi o que eu quis mostrar aqui para vocês. Certo, meus queridos? Beleza? Fechou? Por que a fonte ativou proteção agora? Tá? Nós vamos fazer um rápido cálculo aqui da lei de Ohm agora. Ó. Por que a fonte CC arriou a tensão, né? Ó. Pensa o seguinte aqui com o professor Rodolfo, gente. Pensa o seguinte, ó. Qual foi a resistência do nosso CI? Que ele apresentou em fuga? Não foi cerca de 29 ohms, né? Foi 29 ohms, não foi? É isso? 29 ohms, né? Tá? Ó. 29 ohms. Se você entrou com... Vamos supor que lá na saída do regulador de tensão saísse 20 volt dele lá, tá? 20 volt dele. Se saísse 20 volts do regulador de tensão e indo para o CI, que entrou em fuga e baixou para 29 ohms a resistência, corrente é tensão sobre resistência. Corrente é tensão dividido pela resistência. 20 volts dividido por 29 ohms daria quantos miliampere, pessoal? 689 miliampere, tá? Então isso quer dizer que o CI em fuga iria consumir da nossa fonte CC 689 mili. Você ia solicitar isso daí da fonte. Mas como a nossa fonte estava para 0,4, como ela estava para 0,4, o CI ia puxar 689 mili. Mas como a fonte estava limitada para 400 mili, ela falou que, opa, você falou que é no máximo 400. Então o CI com a resistência dele pode até tentar puxar 689, mas eu vou limitar aqui em 400 mili. Perfeito? É por isso que a fonte a toda hora limitou em 100, depois limitou em 200 mili, depois limitou em 400 mili.
Porque a carga, quando ela está em curto ou ela está em fuga, ela pode puxar muito mais do que o normal. E se você controla a corrente da sua fonte, você consegue limitar essa corrente por mais que um componente entre em fuga ou curto, tá? E qual que é o risco de você subir para 1, para 2, para 5, para 10 amperes? Alguma trilha da placa pode estourar, algum componente pode aquecer demais e vir estourar também, e é algo que a gente não quer. Tá bom? Beleza? E aí, olha que legal. Olha que legal, tá? Qual foi a corrente máxima que a gente colocou? Não foi 400 mili? Ó, 0,4, né? 0,4 ampere. Vezes 29. Ó. Olha lá que bacana. Isso permitiria que a gente alimentasse a fonte em até 11,6 volts no máximo. Tá bom? Então, até 11,6 colocado lá diretamente no CI, ele iria suportar os 400 mili. Se a gente colocasse mais tensão, ele ia arriar a tensão para poder limitar os 400 mili, que seria colocado diretamente nessa carga que entrou em defeito, entrou em curto, tá? A fonte abaixou para muito mais, por quê? Porque tem mais componentes na placa que precisam de corrente. Então, somando a corrente de todos os componentes, todos os periféricos, dá mais do que a corrente que solicitou, né? Eu sei quando ele entrou em fuga, e por isso que ele abaixou um pouquinho mais a tensão ainda. Mas depois eu tenho uma outra aula só sobre análise de fuga e curto, passo a passo, nos treinamentos de eletrônica fácil também. Tá bom? Beleza, pessoal? Mas é muito importante você entender, então, que a fonte, ela arria a tensão para que a corrente fique baixa e não venha queimar toda a placa a partir daquilo que você parametrizou. Agora, se parametrizar para 1, 2, 5 amperes lá, ele vai mandar e aí você que colocou e vai sobreaquecer e algo pode estourar, pode explodir, é o que a gente não quer. Tá bom? Então, de uma leitura e interpretação de esquema, a gente fez um teste a quente na placa, queimamos um componente, usamos spray congelante, detectamos sobreaquecimento, colocamos no protoboard, detectamos a falha na placa, testamos e confirmamos fora da placa, fizemos todas as medições práticas, tiramos o componente ruim, a placa voltou a funcionar. E agora o que a gente tem que fazer, então? Voltar a colocar um CI novo, para que a placa volte à vida e automaticamente tudo voltará ao normal. Mas isso é claro que é um conteúdo para as próximas aulas do nosso curso de leitura e interpretação de esquema eletrônico. Fechou? É claro que tudo isso e muito mais você encontra na nossa plataforma Eletrônica Fácil de Estudos. Beleza? E o convite é muito importante. Não esqueçam de participar da Black Week Eletrônica Fácil. Não esqueçam de participar da Black Week Eletrônica Fácil, pessoal. Porque se vocês gostaram dessa aula aqui, imagine a formação completa Eletrônica Fácil, imagine a formação faixa preta Eletrônica Fácil. Já pararam para pensar o quão massa vai ser você aprender, evoluir e crescer de forma show de bola, tá? Então, o que você tem que fazer nesse momento? Você tem que clicar no link que eu vou mandar aqui agora no chat para vocês. Ó. Clicando no link que o professor Rodolfo está mandando no chat neste momento aqui para vocês, vocês vão para o site da Black Week, vão fazer a sua inscrição. Fazendo a sua inscrição, vocês vão entrar no grupo VIP do WhatsApp. Esteja dentro do grupo VIP do WhatsApp. Por quê? Porque no dia 24, segunda-feira, às 8 horas da noite, eu vou revelar a oferta mais insana da nossa Black Week Eletrônica Fácil. Envolve os cursos de Eletrônica Fácil, Digital e Arduino, soldagem de soldagem, o combo faixa preta e os descontos poderão chegar até 55%, tá? Link no chat para você clicar, para você poder entrar no grupo VIP, para você poder participar da nossa Black Week que está chegando aí. Todo o conteúdo aqui é feito com muito amor e carinho para vocês. Fechou? Depois de falar da Black Week, a galera perguntou, professor, mas onde que eu vou achar esse material? Onde eu vou achar esse esquema eletrônico? Onde eu vou achar os datasheets? Onde que eu vou achar os datasheets que você usou na aula? Você vai achar sendo membro faixa branca, tá? Se você clicar aqui no botão Seja Membro, sendo membro faixa branca, você apoia o nosso trabalho e vai ter lá uma dica de ouro que eu vou te dar. O esquema eletrônico, vou te dar os datasheets.
e tudo aquilo que for necessário para você seguir todo esse curso de leitura e interpretação de esquema eletrônico também. Os membros faixa branca ganham isso de presente, tá bom? Professor, eu quero comprar o congelante. Então entra na Loja Eletrônica Fácil. lojaeletronicafácil.com.br. lojaeletronicafácil.com.br. Vem aqui e digita congelante. Olha lá. Congelante Pro da Emplastec, R$ 37,00. Você compra aí o seu congelante Pro. Isso vai te ajudar demais a localizar curtos e fugas nas suas placas eletrônicas aí de forma sensacional. Fechou? Congelante Pro custa R$ 37,00 aí. Simplesmente faixa preta. E o TM Campaign Live Esquema. Para quem quiser comprar o congelante, estou colocando o link aí no chat também. Fechou, meus queridos? Vejo vocês na nossa próxima live, próxima Masterclass e também no grupo VIP da Black Week Eletrônica Fácil, com descontos de até 55% para ter a formação completa. Eletrônica Fácil, vejo vocês lá. Tamo junto, vamos que vamos e até a próxima aula com muito conteúdo, muito amor e carinho para todos vocês. Sonhos determinam o que você quer, mas são as suas ações que determinam onde você vai chegar. Então, a hora de tomar ação agora. Clica no link na descrição, comentário fixado. Vai para a nossa Black Week Eletrônica Fácil. Tamo junto, vamos que vamos. Vamos para onde, galera? Vamos para cima. Até mais.